Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos aqui com Daniel Adrião, candidato à liderança do Partido Socialista, e por isso mesmo encontramos hoje aqui na sede do Partido Socialista. Daniel Adrião, muito obrigado por ter aceito aqui o convite do podcast à Conversa Com. O gosto é meu. E pergunto, a vossa candidatura, portanto, Reinventar Portugal, que tem por base o antigo movimento Resgatar a Democracia, que também foi eleições há 2 anos atrás, falo muito no tópico da liberdade, de que é preciso repor os pensamentos do Partido Socialista, voltar um pouco atrás. Há falta de liberdade no Partido Socialista? Não, o Partido Socialista, naturalmente, que já foi um partido onde a liberdade já se exerceu de uma forma muito mais profunda do que atualmente. Isso é factual. Eu recordo que o Partido Socialista foi um partido que, desde o seu nascimento, desde a sua gênese, conviveu sempre muito bem com a diferença de opiniões, até com as divergências profundas. Aliás, o Partido Socialista, quando é fundado, ainda na clandestinidade, no célebre congresso de Bad Münstereifel, começa logo com fortes divergências. Aliás, nesse grupo, ainda muito restrito, de congressistas fundadores do Partido Socialista, vários deles votaram contra até a própria Constituição do Partido Socialista naquela altura, porque consideravam que não era o timing certo, uma vez que o Partido Socialista, entendiam, ainda precisava de estar mais implantado em Portugal para se poder fundar. Mas essa foi uma posição minoritária. A posição maioritária, a votação, aliás, foi 20 votos a favor da criação do partido, 7 contra. E, curiosamente, uma das pessoas que votou contra a criação do partido, nessa altura, foi nada mais, nada menos do que a mulher de Mário Soares, Maria Jesus Barroso, que não concordou com a posição do marido. E, portanto, isso é a gênese do Partido Socialista. É a liberdade de expressão, é a diferença de opinião, é o confronto de ideias, é o contraditório. E isso está no ADN do Partido Socialista. E depois, nos congressos seguintes, já em liberdade, é claro que Mário Soares tinha razão e os outros camaradas que votaram favoravelmente a criação do Partido Socialista nessa altura, a história acabou por lhes dar razão, porque, efetivamente, passado um ano, dá-se o 25 de Abril e, portanto, no fundo, instaura-se o regime democrático em Portugal e o Partido Socialista já estava, enfim, criado e preparado para entrar, enfim, no processo democrático que se estava, nessa altura, a abrir. Mas, depois do 25 de Abril, já em vários congressos, aliás, no primeiro congresso a seguir ao 25 de Abril, foi um congresso fortissimamente disputado. Um congresso, de facto, onde o confronto ideológico foi muito, muito intenso. E onde Mário Soares tinha o congresso praticamente perdido. Porque a outra corrente que se organizou nesse congresso era muito forte. Era uma corrente liderada pelo Manel Serra, que defendia o frentismo de esquerda, portanto, uma aliança do Partido Socialista com o Partido Comunista e com as outras forças da extrema-esquerda. E, nessa altura, essa tese tinha muita força no interior do Partido Socialista. E, portanto, o Manel Serra, inclusivamente, elegeu mais delegados pela sua moção do que Mário Soares. E foi no próprio Congresso que a posição de Soares, de afirmação do Partido Socialista de forma autónoma face aos outros partidos à nossa esquerda, estabelecendo uma fronteira entre a chamada esquerda democrática, representada pelo Partido Socialista, e a esquerda totalitária, representada pelo Partido Comunista e os outros partidos da extrema-esquerda, vingou, mas já no próprio Congresso foi possível convencer a maioria dos delegados que esse era o caminho certo e era o rumo certo para a afirmação do Partido Socialista, e ainda bem que esse rumo efetivamente ganhou, porque a história do PS e a história, se calhar, da democracia portuguesa não teria sido a mesma se efetivamente Mário Soares não tem ganho esse Congresso. E acha que é possível fazer isso neste Congresso? Eu acho que nós estamos a fazer um enorme esforço para que efetivamente essa tradição de forte pluralismo, forte combate democrático não se perca e não se apague do presente do Partido Socialista. Mas não respondeu à pergunta se há falta de liberdade e democracia dentro do Partido Socialista. Há um condicionamento relativamente a questões que têm a ver com a liberdade de organização e de expressão e de manifestação
dentro do Partido Socialista. De facto, nós temos constatado muitas dificuldades na afirmação das nossas propostas, porque não estamos perante igualdade de tratamento. Não estamos a ter o mesmo tratamento, efetivamente, que está a ter a candidatura da Direção Nacional do Partido. De que forma? Porque tem-nos sido recusados o acesso a informação absolutamente vital para que, efetivamente, possamos estar nessas eleições em pé de igualdade, designadamente os cadernos eleitorais. Nós, até este momento, estamos a cerca de 48 horas do início das eleições internas do Partido Socialista, ainda não tivemos acesso aos cadernos eleitorais. Portanto, nós vamos participar nestas eleições sem ter acesso à informação absolutamente vital para podermos disputar as eleições. Estatutariamente teriam que receber isso quando? Não, nós tínhamos que receber isso logo a seguir aos cadernos eleitorais estarem estabilizados e ter terminado o processo, o prazo de pagamento de cotas dos militantes. Portanto, estamos a falar há cerca de 15 dias atrás. E, portanto, até aqui, a COC, a Comissão Organizadora do Congresso, tem-se recusado terminantemente a fornecer-nos os cadernos eleitorais. E, portanto, nós achamos que esta é uma situação gravíssima e não há dúvida nenhuma que constitui uma violação grosseira das mais elementares regras democráticas internas dentro do partido e do próprio Estado de Direito. Obviamente que o Potters não pode tomar posições, mas obviamente que, a ser verdade, é um ato tanto condenável o facto de haver um tratamento desigual entre duas candidaturas. Passando agora às ideias propriamente ditas, foi dito muitas vezes que queria ser candidato contra Ana Catarina Mendes, pelo facto de defender que haver uma separação de quem está no governo e quem está a liderar o Partido Socialista, fazendo muitas comparações, inclusive com o alemão Martin Schulz. Eu não sou candidato contra ninguém. Eu sou candidato a favor de um projeto político com um modelo de partido alternativo ao atual. Eu entendo, e as pessoas que constituem esta candidatura e esta equipa, e essas ideias estão plasmadas na nossa moção de estratégia que apresentamos a este Congresso, nós entendemos que, efetivamente, é necessário um choque democrático no interior do Partido Socialista. Um choque democrático que passa por devolver o poder efetivo aos militantes do Partido Socialista. Nós entendemos que, neste momento, as grandes decisões são tomadas em circuito fechado, um grupo muito restrito de pessoas, quase nas costas dos militantes do partido e da sua base social de apoio, e nós entendemos que isso não é possível, não é correto para um partido com os pergaminhos democráticos do Partido Socialista que isso suceda, e, portanto, entendemos que há um conjunto de decisões fundamentais na vida do partido que devem ser tomadas por um universo muito mais alargado, isto é, pelos seus militantes e pela sua base social de apoio. E por isso defendemos eleições primárias, designadamente para a escolha dos candidatos a titulares políticos, desde o secretário-geral, passando pelo candidato a primeiro-ministro, pelos candidatos a deputados à Assembleia da República, pelos candidatos a deputados ao Parlamento Europeu, pelos candidatos a deputados às Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores, pelos candidatos a presidentes de Câmara, pelos candidatos a presidentes de Junta. Portanto, nós entendemos que todos os cargos políticos externos ao partido e também o secretário-geral devem ser desenvolvidos através de eleições primárias abertas. Porque isso permite que essas decisões sejam participadas por um universo muito mais alargado e permitam, de facto, que haja um outro escrutínio, uma outra fiscalização por parte dos candidatos e seja instituído um princípio que para nós é fundamental na democracia, que é o princípio da meritocracia. As pessoas são escolhidas em função das suas competências, das suas qualidades, porque os seus méritos são reconhecidos pelos seus pares e não por um qualquer processo de cooptação e num modelo de enorme opacidade como existe atualmente. Vocês que depois apresentam já como medidas a fazer depois de uma reforma eleitoral, do sistema eleitoral, que visa um misto entre o sistema francês e o sistema alemão, no sentido que o sistema francês, cada deputado no Parlamento francês é eleito pelo seu município. Portanto, aqui vocês propõem 130 deputados que são eleitos cada um pelo seu município, basicamente, não é? E com um círculo de 100 lugares para uma compensação nacional.
Como é que tem sido acolhida esta ideia? Bem, nós, aliás, estamos a propor aquilo... Combatendo justamente as listas fechadas que os partidos apresentam a cada eleição. Exatamente. Bem, nós o que estamos a propor é basicamente aquilo que estava no último programa eleitoral do Partido Socialista, liderado por António Costa, e que previa já uma reforma do sistema político e a reforma da lei eleitoral no sentido de introduzir círculos uninominais. O que não se compreende é porque é que, entretanto, o nosso camarada António Costa deixou cair essa sua bandeira das últimas eleições. E é muito estranho que, nesta moção que apresenta ao Congresso, não haja uma linha sobre essa matéria. E, portanto, há aqui um claro recuo de António Costa relativamente a este tema que nós achamos que é incompreensível. Porque a reforma do sistema político é fundamental para a revitalização da democracia em Portugal, para reconciliar os cidadãos com os partidos e com as instituições democráticas. Há um grande divórcio, neste momento, entre os cidadãos e as suas instituições democráticas. Isso é claramente visível nos níveis recorde que a abstenção registra a cada eleição que passa. Ainda nas últimas eleições legislativas, a abstenção voltou a bater um novo recorde. Aliás, se nós somarmos a abstenção, os votos brancos e nulos e os votos nos partidos que não tiveram votação suficiente para ter representação parlamentar, isso hoje já soma mais de 50% do eleitorado. O que significa que os deputados que se sentam hoje na Assembleia da República já representam menos de metade dos eleitores. Para dar uma ideia, se à votação correspondesse um lugar de deputado, nós teríamos hoje uma Assembleia da República onde estariam apenas ocupados metade dos lugares do Parlamento. Porque menos de metade dos eleitores hoje votam para aquele Parlamento. E, portanto, esta é uma situação muito grave, é uma situação alarmante. E nós não podemos continuar a fingir que nada se passa, porque, de facto, neste momento, a classe política, e devíamos ter consciência todos disso, está sentada em cima de um barril de pólvora. Porque hoje as maiorias políticas não correspondem a maiorias sociais. Hoje forma-se uma maioria parlamentar com cerca de 27% ou 28% dos votos. E isso é algo muito perigoso em democracia. Muito perigoso. E, portanto, nós achamos que o melhor antídoto contra a falta de confiança que os cidadãos sentem relativamente ao sistema político é uma reforma do sistema político que promova a aproximação de eleitos e eleitores. É através, precisamente, da criação dos círculos uninominais. Nós propomos a criação de 130 círculos uninominais. Não são círculos uninominais que correspondam em absoluto aos municípios, porque nós temos mais de 300 municípios. Portanto, teria que haver uma agregação de municípios, em alguns casos, no caso dos municípios mais pequenos, para formar um círculo uninominal. Noutros casos, haveria municípios maiores, como Lisboa, Porto e outros, haveria mais do que um círculo uninominal na área desses municípios. É óbvio que isso, a matriz, teria que ser formada em função de dois critérios fundamentais, o critério geográfico territorial e o critério eleitoral, população, eleitores, mas nós entendemos que esse, de facto, é um modelo que mais pode injetar confiança junto dos cidadãos relativamente ao sistema político. E, portanto, propomos a criação de 130 círculos uninominais e propomos também, depois, um círculo de compensação nacional, porque sabemos que os círculos uninominais tendem para uma bipolarização e para evitarmos que apenas os dois maiores partidos estejam representados no Parlamento e para garantir a representatividade dos partidos pequenos e médios e também para garantir até uma maior proporcionalidade do que aquilo que o sistema atual garante, nós defendemos a criação de um círculo nacional de cerca de 100 deputados, com listas plurinominais, abertas e voto preferencial. Isto é, também no Círculo Nacional, os cidadãos, tal como iria suceder nos círculos uninominais, vão poder escolher em concreto o seu deputado. O seu deputado. Portanto, todos os cidadãos passam a poder escolher, quer quando estão a votar nos círculos uninominais, quer quando estão a votar no Círculo Nacional plurinominal, vão poder escolher o seu deputado, o seu representante em concreto, vão saber quem o representa na Assembleia da República, a quem têm de pedir contas, a quem têm de facto de exercer uma fiscalização e um escrutínio relativamente ao seu mandato. Porque o voto é um contrato que se celebra entre o eleitor e o eleito. E como qualquer contrato, implica um conjunto de obrigações. E, portanto, não é um cheque em branco que os cidadãos passam
à classe política. Não. É, de facto, um contrato que implica um conjunto de obrigações por parte de quem recebe esse mandato de confiança. E é esse sistema, é este o sistema ideal, e é este o sistema de uma democracia madura. Aliás, nós somos o único país da Europa que tem um sistema de listas fechadas. Em todos os outros países da Europa, ou há círculos uninominais, ou há círculos plurinominais abertos e voto preferencial. Portanto, nós estamos, de facto, ao nível do terceiro mundo, neste momento, em matéria de sistema político em Portugal, e precisamos rapidamente de fazer uma revolução democrática. Um tema que certamente irá marcar este Congresso é José Sócrates. No Pós-Crítica que foi passado, falei na questão de António Costa não querer que o tema de José Sócrates não seja falado no Congresso. Todavia, parece que o tiro lhe saiu pela culatra e que será um tema muito falado no Congresso. Como é que vê este posicionamento da direção do Partido Socialista em relação ao ex-camarada José Sócrates? Não, o nosso camarada António Costa pode, naturalmente, expressar livremente as suas ideias e pode manifestar a sua vontade, mas ela, enfim, implica-o a ele e, de facto, às pessoas que seguirão a sua posição, mas não implica o partido no seu conjunto. E, portanto, há camaradas que entendem que a Direção Nacional deve explicações relativamente à alteração de estratégia no que respeita ao caso de José Sócrates. Porque foi o próprio António Costa que instituiu como regra no partido, e isso foi, em geral, respeitado até há bem pouco tempo, instituiu que o princípio de que há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. A tal SMS. Exatamente, o SMS que enviou a todos os militantes do Partido Socialista, definindo claramente aqui um cordão sanitário, digamos assim, entre a justiça e a política e, no fundo, endereçando às entidades judiciais, no fundo, o julgamento de José Sócrates e do processo de Sócrates. Acontece que isso foi, até aqui, respeitado pela generalidade dos militantes do Partido Socialista. E, portanto, o que se estranha aqui é que, subitamente, tenha havido uma alteração tão profunda da estratégia que tinha sido definida há mais de 4 anos. E que, subitamente, o nosso camarada António Costa surja agora a alterar essa estratégia e haja um conjunto de declarações públicas de dirigentes de primeira linha do partido, no fundo, a quebrarem um princípio que até aqui tinha vigorado. E, portanto, é preciso que a Direção Nacional do Partido e o nosso camarada António Costa explique aos militantes do partido que razões tão fortes é que o levaram a mudar a estratégia que ele próprio tinha definido relativamente ao caso de Sócrates. E eu acho que isso ainda não está claro e acho que são devidas explicações sobre essa matéria. Para terminarmos, colocava-lhe a pergunta final, que é: porquê é que é o melhor candidato? Eu sou o melhor candidato porque eu represento, de facto, as bases do Partido Socialista. Os militantes do Partido Socialista. Para mim, os militantes não são meros votantes. Os militantes são o principal ativo do Partido Socialista e devem ser valorizados e respeitados. E eu quero, de facto, devolver o poder aos militantes. Quando os militantes votarem em mim na eleição para secretário-geral, não estão a votar em mim próprio, estão a votar neles. Porque o projeto político que eu proponho é um projeto para dar poder aos militantes do Partido Socialista, para que as principais decisões do Partido Socialista não sejam tomadas por mim, nem por nenhuma direção do partido, nem por nenhum núcleo restrito de dirigentes do partido, mas pelo universo alargado dos militantes do Partido Socialista e da base social de apoio do partido. Isto é um partido que está assente na sua base social de apoio, nos seus militantes, e em que as decisões são tomadas por aqueles a quem essas decisões, no fim, se destinam. E é esse o modelo de partido que eu quero. Um modelo de partido aberto, livre, democrático, pluralista e capaz de desempenhar um papel fundamental nos projetos que se avizinham como estruturantes para o país, porque o país está numa encruzilhada em termos do seu paradigma de desenvolvimento. É preciso uma alteração do paradigma de desenvolvimento do país. Nós precisamos de mudar a nossa estratégia de desenvolvimento e precisamos, efetivamente, de apostar na qualificação dos nossos ativos e termos uma estratégia de desenvolvimento para o futuro de Portugal que passe por investir numa economia de conhecimento intensivo, de recursos humanos altamente qualificados e bem remunerados e numa economia de alto valor acrescentado com forte incorporação tecnológica.
E para isso precisamos de uma estratégia clara para os próximos 20 anos. Precisamos de uma estratégia para a próxima geração. E o país precisa de políticos que efetivamente governem não a pensar nas próximas eleições, mas a pensar nas próximas gerações. Muito bem. Obviamente que o podcast aqui não pode dizer felizmente ganha as eleições ou algo assim do género, porque também não queremos ter problemas com a Comissão Nacional de Eleições, como é evidente, mas obviamente desejar-lhe a melhor das sortes. Caros ouvintes, não sei se teremos a capacidade de ter António Costa aqui também a discutir connosco. O pedido foi feito, agora se ele vai ser realizado ou não, já não saberemos. Era pena, é importante, inclusivamente eu lancei ao António Costa o desafio de fazer um debate comigo no âmbito precisamente desta eleição para o Congresso Nacional, porque acho que é importante para a democracia que haja debate e espero ainda ter uma resposta positiva dele nas próximas horas. Esperemos. Portanto, caros ouvintes, Daniel Adrião, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Foi um gosto estar aqui à conversa. Obrigado, Cláudio. E, caros ouvintes, já sabem, continuem a partilhar, a subscrever o vosso podcast, trazendo sempre aqui os grandes agentes da política nacional, porque não fosse este o maior podcast de política em Portugal. E já sabem, até lá, boas conversas.